começar o programa Mix Show com Dinarte Portela, sincronizando dados, estabelecendo conexão com satélite da banda KA, propagando sinal através da rede mundial de computadores. Fique conectado, vai começar o programa Mix Show com Dinarte Portela, ajustando a transmissão, habilitando processos em redes sociais. Vai começar o programa Mix Show com Dinarte Portela. Você está conectado na Rádio Litoral Paulista. Estamos no ar. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu sou Dinarte Portela e estamos aqui na Rádio Litoral Paulista no programa Mix Show, trazendo para você, ouvinte, entrevistas sobre cultura, arte, música e política na nossa região. Hoje nós estaremos falando sobre um assunto bastante abrangente, né? Olha eu errando aqui no português. Jailson, começamos errando no português. Nada, quem faz ao vivo é assim mesmo, Dinarte. Então, estou aqui na verdade com Kleber Dantas. Ele estará interagindo com o Jailson, eu, os internautas e os demais ouvintes aí de toda a rede mundial. Boa tarde, Kleber Dantas. Bom dia, meu querido, tudo bem? Bom dia, bom dia. Aliás, o dia tem 24 horas, né? Então qualquer hora é dia, né? Então bom dia, boa tarde, boa noite, resolvido. Aí, é isso aí. Já começamos com o astral bom, né? E vamos falar muito sobre astral bom, com essa astral, energia. É bem astral, bota astral nisso. Com essa energia aí mística que você traz aí para toda a população aqui guarujaense, né? E a pergunta que que eu gostaria de falar nesse momento, né? Você que é um cartomante, é isso? Sim. É um cartomante. Cartomante. Nós estamos diante de um cartomante. O que levou você, Kleber, a ser um cartomante? Bom, primeiro eu tenho descendência cigana na família, por parte de pai. Sou descendente de ciganos calons, que são originários do Rio Grande do Norte. Tenho minha irmã também cartomante, né? Tenho uma irmã também. E assim, eu leio o tarô há mais de 10 anos. O assunto de astrologia sempre me interessou. Só que há 10 anos atrás, entre o ano de final de 2006 para começo de 2007, eu falei... As cartas começaram a coçar na minha mão. Eu preciso comprar. E... já sugou um pouco da descendência, sugou um pouco do meu interesse, a mão com a luva, e comprei um baralho. E eu percebi que eu comecei a acertar. Comecei a tirar de graça pros amigos. Fala uma pergunta aí. Fala, caramba, Kleber, tu acertou. E esse baralho, ele é específico para esse tipo de atividade? Sim. E tal? Os tarôs, né? Existem mais de 50 tipos de tarô. Tarô xamânico, tarô de Marsella, baralho cigano, baralho comparativo, baralho de Wicca. Então todos esses, inclusive tem o baralho normal de jogo mesmo, como você pode jogar o buraco, eu tive dando uma pesquisa e eu vi realmente exatamente, tem pessoas que leem esse tipo de baralho. Tem o baralho espanhol, que é muito próximo do jogo de baralho de truco, que eu também leio. E assim, os tarôs, eles são preparados para essa função de oráculo, de fazer a previsão do futuro e te indicar um caminho melhor que você possa seguir. Certo. Sim? Você falou sobre oráculo. O que seria este oráculo? Oráculo, o tarô, mas na verdade tudo pode ser um oráculo. Tem pessoas que leem um copo d'água. Tem pessoas que batem o olho e você olha no teu olho e sabe o que você precisa escutar. Então o oráculo nada mais é do que a bússola para você ter um caminho melhor. Então o tarô, ele é uma bússola que vai te indicar o que você precisa fazer e o que vai acontecer na sua vida. Vamos dizer que ele é um GPS espiritual, que te dá o melhor caminho. Quer fazer alguma pergunta, Jailson, em cima
dessa pequena introdução. Tem pessoas que também fazem leitura na borra do café, né? Sim, se chama-se cafeomancia. O que você você tem alguma experiência sobre isso? O que você identifica na borra do café? Assim como você falou do copo d'água, tem pessoas que fazem leitura no copo d'água. O que você identifica para dar um rumo e uma orientação para uma pessoa? Bom, primeiro antes de chegar na cafeomancia, eu tenho que falar sobre as cartas. Exemplo, esta carta aqui para você é só uma carta com uma vela, certo? Sim. Para mim não é uma carta com uma vela, eu vejo além. O que ela tá querendo dizer para mim? Para você, só uma vela, mas o que ela quer dizer para mim? Entendeu? É o que ela vai colocar no seu sexto sentido. Então, Vai além da imagem, né? Exatamente. Há uma simbologia por trás do que você... Mesma coisa que você visse uma casa, você está vendo uma casa, mas eu vejo os móveis, eu vejo a cor da casa, vejo quantos habitantes tem. Então, a cafeomancia, claro que há vários métodos da leitura de cafeomancia. Por exemplo, eu nas cartas, eu leio com 7 cartas, a gente lê com 10, 15, às vezes 3, mas vale de cada um, do tipo de leitura e da intuição naquele momento. Então a pessoa que usa a cafeomancia, a borra do café cria-se um desenho na borra do café. Então ela olha e o que aquele desenho está querendo dizer para ela, vai acontecer isso. No caso, a pessoa dominadora desse assunto, a cafeomancia. desse assunto, ele consegue fazer uma leitura, então. Pra você é uma borra, mas pra ela é um desenho que tá querendo dizer alguma coisa. Entendeu? Ela vê o além. Por exemplo, eu também leio a dadomancia, que é a leitura de dados. Eu jogo os dados e vão falar, mas isso é só um número, é só um dado. Não. Kleber, os números caindo vão me dizer uma coisa. Você falou sobre cigano, né? Que você é oriundo, né? Né? A mão, por exemplo, né? As pessoas que fazem leitura também. A gente chama de Buenadicha. Buenadicha? Buenadicha significa a leitura da sorte, sua sorte em mãos, entendeu? A Buenadicha, da nossa língua, romanês. Essas pessoas não fazendo assim um pré-julgamento da pessoa, mas às vezes, eu acredito que em Vicente de Carvalho, no Guarujá, nós observamos grupos de senhoras, né? Com aquelas saias, aquelas roupas bem características, né? Sim. E às vezes existe uma abordagem e tal. O que você acha? Esse grupo, eles estão preparados assim? Será realmente representando a comunidade cigana? Olha, vou dizer o seguinte, muitas delas vêm de acampamento. Eu sou curioso pra caramba, né, Jair? Mas é bom a gente até falar isso, porque o pessoal que também às vezes está ouvindo, vê o pessoal na rua e... né? E é bom a gente também pegar uma opinião de uma pessoa que é da área, né? Justamente. Muitas delas vêm de acampamento, entendeu? E vou ser bem sincero pra você, algumas realmente leem, outras nem tanto. Entendeu? Algumas mas eu sempre falo, mais aguçadas, né? Sim, outras não. Tem uma sensibilidade maior isso aí, né? Entendeu? E às vezes eu paro pra conversar, eu às vezes pergunto de que acampamentos são, porque infelizmente a vida sofrida no acampamento cigano é muito triste, é muito complicada e sofre muito. Complicado. Existe o preconceito ainda, a prefeitura ainda não ajuda. Eu tenho uma amiga que ela é a Dara Cigana, não sei se você já ouviu falar. Dara Cigana? Eu acho que eu conheço. Ela é fora de série, eu converso com ela. É interessante que sempre nos lugares mais inusitados eu encontro com a Dara, né? E a gente se encontra lá, aquela alegria, tudo, né? E é uma pessoa maravilhosa. Inclusive, se ela um abraço para a Dara Cigana, né? Inclusive, ela queria escrever um livro relacionado a isso comigo, né? É o que falta, até porque é o seguinte, a comunidade cigana sofre muito preconceito. Sofre muito preconceito. Uma outra pergunta que eu acho interessante dentro deste mesmo tema aí é sobre, existe alguma questão da premonição, a pessoa que tem essa sensibilidade a mais de poder, porque você vê, por exemplo, nas cartas, né? Mas você tem algo a mais, alguma sensibilidade a mais, tirando a carta um pouquinho, você bate os olhos numa pessoa. Acontece isso contigo? Vamos supor, às vezes eu posso chegar aqui e eu saber, eu falei, você tá com dor de cabeça? Você tá com dor não? Eu sinto. Eu sempre usar das cartas, porque alguma coisa dentro de mim, meu sexto sentido, inclusive eu sou da Umbanda, né? Tenho meus guias espirituais que graças a Deus sempre me ajudam. Eles falam, Kleber, fala isso pra falar que ele tá precisando. E 100% é certeza. Quando eu sinto que tá gritando, eu falo, não é coisa da minha cabeça. Sabe? Eu já cheguei ao ponto de falar pra pessoa,
toma cuidado com a dor nas costas. Ela falou, como você sabe que eu tô com dor nas costas? Toma cuidado, você tá bebendo pouca água, que eu sei. Como você sabe que eu tô bebendo pouca água? Entendeu? Então isso acontece. Certo. Acontece. Ao contrário... Você acha que tomou boa bastante parte água. disso aí que você tem dessa premonição é por causa da genética cigana que você tem? Um pouco sim, mas muita coisa também da minha parte espiritual que eu trabalho. Que você é uma Entendeu? pessoa espiritualizada, Sim. que a gente percebe que você tá sempre buscando alguma coisa. Isso qualquer um pode Tal. ter, desde que você trabalhe. Entendeu? Isso está relacionado ao nível de mediunidade, não Sim. está? Porque não adianta a gente desmembrar uma coisa da outra, né? Que o médium, dentro da doutrina espírita, é aquela pessoa que seria mais ou menos uma mediadora dos espíritos. Mas seria mais ou menos assim dentro desse teu conceito? Olha, é que há vários tipos de médiums. Na igreja evangélica também tem seus médiums. Entendeu? Certo. A pessoa quando vamos supor, uma pessoa da igreja evangélica quando fala tem uma revelação e ele fala alguma coisa que é batata, é uma mediunidade. Entendeu? Por exemplo, Chico Xavier, ainda tem uma intuição muito forte e psicografava, é uma mediunidade. Então, uma coisa que aconteceu, Entendeu? Jailson, comigo, em 2004, na transição para 2005, né, eu estava trabalhando na Câmara e estava tava 18 graus o ar-condicionado, né? E num calor mesmo terrível, né? Que era verão. E uma senhora de uma igreja evangélica, ela chegou e se aproximou de mim e tocou. E ela começou a falar um dialeto indígena. Eu achei estranho. Assim, uma coisa assim, umas palavras desconexas, né? Uma coisa mais próxima de um dialeto indígena. Então seria mais próximo da Umbanda. Aí ela falou que eu ficaria muito rico. Até hoje eu tô esperando. Né? Calma, a vida ainda não acabou. Tem o ano que vem tá vindo, calma. Ó, você é uma pessoa nova ainda. O ano Muito que vem tá tempo. vindo. Até hoje eu tô. Naquela época eu tava latindo pra economizar cachorro, né? E eu olhava nas minhas situações, que eu morava num bairro bem simplório, tudo, né? Mas como que eu vou ficar rico? Mas também existem vários tipos de riqueza. Vai da interpretação, né? Riqueza espiritual, riqueza da saúde e a própria riqueza financeira. Não será propriamente. Depois aconteceu um grau de conhecimento muito grande que acabou, como que se diz, somando com o que eu já tinha, né? E foi uma coisa extraordinária mesmo. Quer dizer, em termos, ela teve razão na revelação, né? E essa mesma revelação foi confirmada através de outras duas pessoas, né? Então, existe você falando sobre a revelação. Você recebe essa revelação em sonhos? Olha, Já teve alguma coisa relacionada a isso? Já aconteceu em sonhos, já aconteceu alguma coisa e realmente aconteceu. Às vezes... Conte aí na câmera da verdade. Eu lembro que uma vez, uma revelação que eu tive foi com a saúde de um parente meu. Que eu sonhei que estava com o rosto todo arrebentado. Todo arrebentado. Só que estava numa maca e foi com o rosto todo arrebentado. Nesse mesmo dia essa pessoa infartou. Então foi um aviso. Porque não foi uma revelação. Mas você teve tempo de avisar ele, de falar não, que teve não tive, o sonho? porque eu achava que era um sonho só. Aham. Entendeu? Isso realmente aconteceu. Já aconteceu também de eu falar, fulano não faz isso. Fulano não faz isso. E eu dizer, fulano foi lá e fez, e aconteceu a coisa negativa que não era pra ter feito. Porque deu aquele famoso insight. Hoje, intuição, insight, tudo Então, uma vez eu namorava com uma garota e ela ainda é professora, né? Hoje está na mesma faixa etária, né? Eu era muito apaixonado por ela, né? E eu gostava muito do pai dela. E uma vez eu sonhei com o pai dela fazendo assim pra mim, né? Dando tchau. Em questão um mês depois o homem... você teve uma revelação. O homem... Seu subconsciente avisou de O alguma homem foi maneira. confiscado pelos... Pelo pai espiritual. A data Mas de chamada aconteceu dele. mesmo. Kleber, você acredita nesse lance de transmutação da alma? Acredito. Explica para os ouvintes mais ou menos como
que é esse lance da transmutação da alma? Ou mente e psicose, é isso? Ou uma coisa difere da outra? Olha, assim, também tem, eu vou chamar de viagem astral. Quando você aplica meditação em você, e o seu corpo fica parado, mas a sua mente viaja, pode ir para vários tipos de canto, ou até você ir até na sua casa mentalmente. Viaja ao universo, né? É uma viagem, isso é um universo, é uma viagem astral, isso é uma viagem astral. Então eu acredito nesse poder de transmutação da alma, mas claro que depende da sua evolução. Exemplo, um cara que toma uma atitude totalmente errada, um traficante, vai conseguir fazer viagem astral? Não, porque ele não tem aquele preparo espiritual. Mas um cara que está querendo fazer a coisa certa, quer evoluir, vai ter suas fases, ninguém é perfeito, mas ele quer evoluir, então ele consegue entrar nesse estado. Mas depende da sua evolução espiritual que você pode. E mente fazer psicose, o que seria? Mente psicose. Olha, aí já não é uma área que eu tenho tanto entendimento. Tá? Então, existe uma linha, mais ou menos a transmutação não seria mais ou menos desse lance de regressão, até onde, por exemplo, Allan Kardec, por exemplo, é o doutor, professor Rivali, né? O Allan Kardec é do kardecismo, né? Exatamente, né? E ele, em épocas passadas, ele tinha o nome que adotou no tempo dele, né? Que ele era francês, né? Se não me falha. Sim, o codinome. Exatamente. E ele estudou numa das melhores escolas, ele teve doutorado, inclusive na Pestalozzi, né? Que foi um grande educador em 1800, mais ou menos, em 22, mais ou menos por aí, e que é uma referência também para os educadores na faculdade de letras, em filosofia, né? Que é um educador. E ele tinha mais ou menos essa linha, Allan Kardec, né? De você fazer uma regressão e ver as suas vidas passadas. Você acredita mais ou menos nesse... Acredito fielmente porque eu sou da Umbanda, cara. Né? Então, nessa linha de... Fielmente. Fiz regressão, né? Já fiz regressão. Certo. E certo, assim, certo. Vi coisas assim que eu não gostei. E por que existe a reencarnação? Eu vou tentar dar um parâmetro. Você tem irmãos? Tenho vários Vamos irmãos. supor. Você e esse seu irmão, homem ou mulher, você teve uma briga numa outra vida, vamos supor, por causa de mulher. E você matou ele. Mas ele não era teu irmão. Era na atualidade, não, né? Naquela época não era. Só que aí, como vocês criaram aquele atrito, então Deus, da sua infinita misericórdia, faz uma reunião espiritual, faz o seguinte: vocês dois, já que você matou ele, então vocês vão vir como irmãos para tentar acertar aquela situação e pregar amor entre vocês e tentar acertar para que aquela coisa não aconteça. Porque vocês vêm registrado com aquele ódio. Pode ver que tem pessoas que falam: eu não sei porquê, mas eu odeio aquela pessoa. Não sei, a pessoa não entende porquê. Ou porque existe um amor muito forte. Nossa, bateu, nossa. Porque o ódio e o amor, eles se misturam às vezes, né? Então por quê? O que eu acredito que são registros de outras encarnações, que quando a pessoa ainda vem com aquelas lembranças passadas registradas na sua alma. Tanto de ódio quanto do amor. Pessoas que têm um conhecimento com cartas, já nascem com um talento maravilhoso. Porque numa outra encarnação, já mexia com cartas. Pessoas, meninos prodígios que têm um conhecimento maravilhoso. Por quê? Já foram mexer com filosofia numa encarnação. Já pessoas que tiveram uma inteligência já avançada de encarnação, e quando vem nessa, já vem... Aconteceu uma vez na cidade do interior, né? Eu estou falando relatos de pessoas que chegaram até a mim para contar essas coisas, e eu acho interessante, né? E aconteceu o seguinte, que eu não sei qual é o meu horário, né? Se ainda está estourado, né? O tempo já está estourado. Já está estourando, né? Então, mas eu vou adiantar um pouquinho para o outro bloco, né? E esse senhor, apareceu por exemplo, uma jovem senhora estava grávida, né? E como o hospital era privado, não era um hospital público, ela ficou ali por muito tempo até resolverem auxiliá-la a gerar o filho ali, né? E aconteceu o seguinte, que apareceu um senhor muito bonito, cabelos grisalhos, todo de branco, e olhou aquela pessoa, né? É interessante essa história.
E aconteceu que... O que está acontecendo? Ah, porque ela está grávida, o hospital é privado e tal, e tal, tal. E ele falou assim, não, dá todo o tratamento necessário para essa jovem, né? E realmente foram lá, fizeram todos os tratamentos. Ele pegou lá e assinou o cheque tal, tal. E perceberam que o homem era porque o hospital era muito antigo, né? Depois descobriram que aquela pessoa havia sido diretor do hospital há mais de 30 anos, né? Então é uma história muito interessante que causa um certo impacto. Depois eles foram ver lá o cheque, tudo estava realmente constatando no papel ali que aquele homem havia sido o diretor daquele hospital. É uma história interessante, né? É lógico, teve todo o tratamento à jovem. Não vou dizer a fonte, porque as pessoas às vezes contam as coisas para mim, eu costumo manter o... Sim. Né? E o que você acha disso aí? Eu acredito. Há uma frase de Hamlet que diz: há mais coisas entre o céu e a terra que sonha a nossa vã filosofia. Há mais coisas entre o céu e a terra. Hamlet, Shakespeare. Shakespeare. Há mais coisas entre o céu e a terra que diz a nossa vã filosofia. Então acontece, eu não acredito somente no mundo terreno, eu acredito no mundo espiritual, mundo de baixo, que é o que seria o inferno, pessoas que cometem, por exemplo, um traficante não tem como ir para o céu, né? Então ele vai pagar de acordo com a lei divina, então ele vai ficar lá embaixo. Um tempo até conseguir uma ascensão espiritual e ser resgatado pelos espíritos de luz. Eu acredito em outras dimensões. Que no espiritismo eles acreditam nesse conceito de que existe uma equipe, né, de seres, né, que vão trabalhar aquela pessoa que de repente foi um traficante, foi um homicida. E aquela equipe vai trabalhar para fazer com que ele entre no seu estado evolutivo, não é isso? Isso. Mais ou menos isso, sim, né? Duas coisas são importantes bíblicas, né? A casa de meu pai tem muitas moradas. Então, você vai falar no próximo bloco, né? Vamos esperar um pouquinho. No próximo bloco você vai me contar um pouco sobre esse texto do Evangelho de João. Tá bom?